Aquilo para mim era uma tortura, sabe? E eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me tira daqui, Senhor. Mas Deus não tirava. Então a vida da gente é assim, às vezes você, né? Nem tudo aquilo que você pede para Deus Ele vai te dar, né? Porque o plano dele é muito maior que o nosso, né? Então, assim, ele tinha um grande projeto na minha vida e era ali naquele lugar. E até então eu não sabia. Quando na minha vida que eu ia imaginar a reviravolta que ia dar na minha vida naquele lugar ali e o porquê que Deus estava me segurando ali. Bem-vindos ao Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. Esse aqui é o seu canal de testemunhos evangélico. Se você está nos vendo pela primeira vez, então eu te convido para fazer parte da família Resgatando Valores. Esse é um canal, meus queridos e minhas queridas, um canal onde você vai ser fortemente edificado na sua fé. Então, não perde mais tempo, fica aqui com a gente. Com certeza, você não parou aqui de paraquedas. Foi o próprio Senhor quem te trouxe a esse lugar. Então, se inscreva e, além de inscrever-se, você também pode estar aí ativando o sininho para que todas as vezes que nós venha subir aqui conteúdo no canal, você seja notificado. Também fala pra gente de onde é que você está nos vendo, de que lugar do Brasil, de que lugar aqui da Europa, do mundo, aonde esse testemunho chegou. Nos fale aqui, porque isso é muito importante. Queridos, tenho aqui comigo hoje alguém que realmente para mim é muito significativo. É um pastor, já estou adiantando aqui, que é uma bênção, tem um testemunho de vida tremendo. E eu estou dizendo que tem um testemunho tremendo, porque eu sou testemunha desse testemunho, né? Digo, da pessoa dele, do que ele é, do pastor que ele é, do homem de Deus, do esposo, casado com uma mulher maravilhosa, que inclusive, olha eu misturando aqui o espanhol, que inclusive é minha amiga, e daqui a pouquinho você vai conhecer ele. Não saia daqui, fique conosco, porque você vai ser grandemente abençoado com esse testemunho desse servo de Deus, que para minha vida é referência. É um homem de Deus em todos os sentidos, amados. E vocês vão me entender quando vocês começarem a ouvir o testemunho dele. Deixo aqui para vocês os dados do nosso convidado, para que você vá se familiarizando com ele. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Resgatando Valores o pastor Antônio Gomes da Cruz. Ele é natural de Iporá e eu já deixo aqui o meu grande abraço para toda a Grey aí em Iporá e Goiás, todo Goiás aí, receba o abraço da família Resgatando Valores. O pastor Antônio, ele é casado há 28 anos com Sandra Carla da Mota Gama. E juntos, eles são pais de Caroline e Vitor. O pastor Antônio, ele mora há 18 anos aqui na Espanha e pastoreia, juntamente com a sua esposa, a pastora Sandra, a ADMM, que é Assembleia de Deus Ministério Madureira. E se você quer fazer uma visitinha lá na Igreja dos Pastores, eu vou aqui deixar o endereço para vocês. Fica aqui em Cali, Catalunha, número 5, São Pedro de Alcântara, Marbella. Sem mais delongas, aqui começamos o nosso bate-papo com o nosso amado pastor Antônio. Gente, eu estou muito emocionada de verdade, porque
A gente tinha feito o convite para ele, já vou dizer aqui em público, a Sandra também foi convidada e ela estará aqui, eu estou profetizando, hein? Ela está aqui no estúdio com a gente. Então, pastor Antônio, é uma alegria receber o pastor aqui, é uma honra, eu me sinto realmente honrada pela presença de alguém como o Senhor, um servo que, como eu falei aqui, é referência nesse tempo aqui na Espanha. Seja muito bem-vindo. Pois, amém por tudo isso que você falou e o que eu tenho a dizer é que se você se sente honrado, imagina eu. Imagina eu, né? Tendo a oportunidade, graças a Deus, de poder estar aqui com você, com a sua equipe e poder estar vivendo, né, em primeira pessoa essa experiência que é nova para mim também, né? Mas eu sei, estou seguro, estou certo de que será muito proveitosa e sei que esses momentos que nós vamos estar aqui, Deus vai ser glorificado através deles. Sei que nada na vida do cristão acontece em vão, então sei que se nós viemos até aqui, se nós chegamos até esse estúdio e estamos aqui para contar o nosso testemunho, foi porque Deus já tinha esse projeto na agenda dele e Deus fez com que tudo desse certo. Eu sou muito agradecido a Deus, sou muito agradecido a você por estar abrindo esse espaço para mim e quero aproveitar a oportunidade também para te agradecer e para te felicitar pelo grande trabalho que você tá fazendo, está desenvolvendo, algo tão assim bonito, né? Algo assim tão precioso, de tanto valor, né? Porque você está como que sendo canal de bênção para as outras vidas, as pessoas que têm passado por aqui têm contado os seus testemunhos. Eu tenho certeza que tem alcançado muitas pessoas, pessoas têm sido abençoadas através desses testemunhos que são contados. Então, assim, uma vez mais eu te digo, te felicito pelo excelente trabalho que você está fazendo, juntamente com toda a sua equipe. E eu tenho certeza que isso, que um dia nasceu no seu coração, não veio de você mesmo, mas foi Deus que colocou. Deus fez com que brotasse, não, essa sementinha dentro do seu coração, e esse projeto está indo avante, e eu estou mais do que certo de que será sucesso total. Amém, pastor. Muito obrigada pelas suas palavras. E a gente tem a mesma reciprocidade. Não só eu, como eu falei aqui, mas eu sei que o Alex, a Jaile, né, que é a nossa equipe aqui, de verdade é uma honra. E obrigada. Amém. E quero agora aqui entrar numa primeira pergunta, pastor Antônio, só para a gente poder aqui já iniciar o seu testemunho, que eu sei, como eu já falei aqui, que vai ser tremendo. O pastor, ele já mandou aqui ele havia mandado para mim ali o resumo do testemunho dele, e só de ler ali, já passou, já gerou fé na minha alma e com certeza vai gerar fé no coração de muitíssimas pessoas. Não sabemos onde esse testemunho vai chegar, pastor, Amém. aonde Deus vai levar, mas através da sua voz, do que Deus vai assim, né, o que o Senhor vai contar aqui, eu sei que muitos corações que estão precisando ouvir essa palavra vão ser alcançados. Amém. Então, como eu costumo dizer, começando pelo Gênesis da sua vida, nos conta como foi o pastor Antônio na infância. Bom, a minha infância, ela foi uma infância bastante. O primeiro que eu posso dizer é que ela foi uma infância bastante sofrida, sabe? Nós vivíamos na cidade de Iporá, Goiás. Minha mãe teve a infelicidade de que aos 38 anos de idade, ela tinha 38 anos de idade apenas, quando ela ficou viúva, meu pai faleceu. Eu tinha apenas 4 meses de vida, não cheguei a conhecer meu pai, né? Ele morreu muito jovem, ele morreu aos 44 anos de vida. E então por isso que eu digo que a minha infância, juntamente com os meus irmãos, foi bastante sofrida, porque tivemos que enfrentar
grandes problemas. Eu, na época, era tão pequeno, não tinha consciência do que estava acontecendo, né? Mas depois, quando eu fiquei maior e podia conversar com a minha mãe, ouvia suas histórias e ela me contava tudo que ela havia passado, tudo, era bastante. eh, isso causava em mim, imagina, eu sendo uma criança, causava em mim muita comoção. Imagina assim nela o que causou, né? Tá passando por aquela experiência tão difícil da perda do marido, de ter os seus filhos que eram todos assim pequenos na época, Uhum. né? De pouca idade. Para você ver, eu tinha 4 meses de vida. O meu irmão tinha 4 anos, me parece que eu tinha uma Uhum. outra irmã que tinha 7 anos, eu não sei se a outra 10 ou 11 anos, era Meu uma Deus. escadinha, sabe? Um monte de criancinha pequena, que era Uhum. totalmente dependente da minha mãe, e ela de repente se vê só no mundo com aquele tanto de criança. Então ela passou por momentos muito difíceis, muito tristes, tendo que enfrentar tudo praticamente sozinha, mas graças a Deus, ao final de tudo, vocês Uhum. vão ver quando a gente termina de contar o nosso testemunho, que Deus deu a vitória para ela, né? Então, ou seja, nós vivíamos ali naquela cidade, né, interior do estado de Goiás, Iporá, né? Uhum. E de repente um dos seus irmãos faz o convite para ela mudar para a cidade grande, que seria Goiânia, que eu creio que está mais ou menos a uns 200 quilômetros, não sei, mais ou menos isso aí, de Iporá. Então ela se deixou levar pela emoção, né, pela expectativa de viver numa cidade grande, de ter uma vida melhor. Então ela, ou seja, fez as malas, juntou os meninos e foi para Uhum. Goiânia, né? Isso era em 1974, se eu não me equivoco. Fomos para Goiânia, né? E ali, eh, ou seja, ela saiu de uma cidade pequena, foi para uma cidade grande, né? Pensando que talvez a vida seria mais fácil, mas ela se equivocava, porque ali na cidade grande a vida sim que foi mais difícil, Meu sabe? Deus. Porque ali ela talvez não tinha acesso a certas facilidades que ela tinha morando no interior. Uhum. Né? No interior, pelo menos naquela época, a vida era mais fácil, porque ali você podia criar um animal, fazer uma pequena horta, então Uhum. isso aí já ajudava para poder abastecer a família na questão alimentícia, né? Então na cidade grande era um pouco diferente, porque tínhamos que morar de aluguel, às vezes até dependendo de favores de alguns familiares que tampouco tinham boas condições, né? Uhum. Mas de uma certa forma ou outra acabava que ajudava. Então, assim, a minha mãe trabalhava muito para poder manter a casa. Me lembro quando eu tinha já meus 5, 6 anos de idade, eu já me lembro, né? A partir dessa idade, a criança já começa mais ou menos ter Consciência. consciência das coisas, né? Me lembro do sofrimento da minha mãe, que ela me deixava em casa só, mas o meu irmão, que era apenas 4 anos mais velho do que eu, ia trabalhar, ela lavava roupa. Naquela época não existia essa coisa que existe hoje, né, de máquina de Uhum. lavar, toda essa modernidade, essa facilidade, né? Era lavada no músculo mesmo, na mão. Então minha mãe foi uma grande lavadora de roupa. Falo isso com muito orgulho, porque foi através de lavar roupa para as outras pessoas que ela conseguia o pouco dinheiro para poder sustentar a família, aquele tanto de menino que ela tinha, né? Então, ou seja, foi, uma infância difícil, foi uma infância com muita escassez, sabe. Passamos, eu não posso dizer que nós passamos fome, porque Deus sempre Uhum. provia, né, sempre tinha alguma o coisinha ou outra para se comer e tudo, mas não era fácil, né. Uhum. Você sabe como é que é uma criança, sempre ela tem o desejo de comer um doce, tomar um Verdade. iogurte, alguma coisa nesse sentido. Isso aí era coisa que não existia para nós, né. Nós não tínhamos esse privilégio, né, essa regalia de poder comer um doce, de poder tomar um refrigerante, tomar um iogurte, essas coisas eram, eh, impensáveis para nós. Mas, nenhum de nós morreu de fome, né, todos nós sobrevivimos, graças a Deus. Deus, sempre ele nos supriu nas nossas necessidades, né, ainda que tínhamos que passar por tudo isso. Então, assim, foi uma infância
marcada, como eu disse, né, por sofrimento, por escassez e tudo, mas nunca faltou, né, o amor materno, né, o Glória a carinho, o Deus. calor da minha mãe, que mesmo com as suas dificuldades, mesmo com a sua ausência, né, Uhum. durante o dia que ela passava o dia inteiro trabalhando de segunda a sábado, ela sempre nos deu o carinho, o amor, o afeto que nós necessitávamos, né? Então, assim, eu não tinha pai, mas eu tinha uma mãe que valia por mãe e pai, sabe? Glória a Inclusive, Deus. me lembro que na época do Dia dos Pais, né? Uhum. Sempre tinha aquela questão do Dia dos Pais e eu não tinha pai, né? Aí na igreja, né? Nós fomos sempre Uhum. muito assíduos na igreja, ela sempre teve a preocupação de nos levar para a igreja e ela foi muito cuidadosa nesse sentido, né? Ensinar, né, o menino no caminho que ele deve Glória a andar para que quando Deus. cresça não se desvie dele, tal como diz a palavra de Deus, né? E me lembro que no Dia dos Pais eles sempre repartiam uns presentinhos para os meninos darem Uhum. para os pais, né? Uma lembrancinha, algo assim. E aí nós os meninos íamos todos assim, todos na frente da igreja, tal, reunia aquela turma de menino e dava a lembrancinha, o presentinho, aí o pastor falava, agora vai entregar para o seu pai, né? E Uhum. aí eu não tinha pai. Aí todos os meninos iam para entregar para o pai, e eu era praticamente o único que ia para a ala das mulheres, Meu porque Deus. naquela época era separado. Tinha a ala dos homens e a ala das mulheres, né? Não é como hoje, que já se misturou tudo. É, então eu ia entregar para minha mãe. Então muitas pessoas viam aquilo e achavam interessante, mas engraçado esse menino, né? Em vez de ele entregar para o pai, ele vem entregar para a mãe. Mas é que a minha mãe era a minha mãe e o meu Glória pai, a né? Deus. E como eu disse ao princípio, né? Ela honrou com isso, né? Ela não deixou a desejar, né? Apesar de todas as Uhum. dificuldades, ela foi uma grande Glória a mãe e um Deus. grande pai para mim e para os meus irmãos, né? Então, assim, é, essa infância difícil que eu tive, né, uma adolescência também assim um pouco difícil, né, Uhum. marcada também pela escassez, né, Uhum. ao contrário do que alguém poderia pensar que isso me causaria talvez um trauma, me causaria talvez uma frustração, é totalmente ao contrário, né? Isso aí contribuiu para que eu fosse mais forte, para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, sabe? As Glória a Deus. dificuldades, as lutas, né? Como aquela frase que diz, né? Que tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens débiles, né? Que forte. Fracos. Então eu me quadro dentro disso aí. Que os Glória a tempos Deus. difíceis da minha infância, da minha adolescência e até mesmo da minha maioridade, né? Contribuiu para que eu fosse um homem forte hoje, Glória a graças Deus. a Deus. Então a minha infância basicamente ela consistiu nisso. Glória a Deus. Pastor, pelo que eu pude entender até aqui no seu testemunho, nessa parte da sua infância, nesse tempo, então, vocês já eram crente. O senhor nasceu em berço evangélico? Sim, sim, a minha mãe, ela se converteu muito jovem, Uhum. sabe? Ela e meu pai também, primeiramente, me parece que foi ela, segundo ela, o que ela me contava, ela conheceu a Deus, né? Teve o privilégio de ser Uhum. alcançada por Deus, né? Eh, E ela se converteu, logo meu pai se converteu também. Então, quando eu nasci, ela já era crente. Então, desde de nenenzinha, ela já me levava para a igreja. Glória a Então, eu fui criado Deus. dentro da igreja. Glória a A, Deus. a igreja era o meu lugar seguro, sabe? E eu louvo a Deus por isso, sou muito feliz, né? Porque Deus me deu esse privilégio de ter. Por muitas vezes, incluso, eu agradecia, me lembro, me veio na memória agora, eu agradecia a Deus assim e falava: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permitiu nascer de um ventre de uma mulher que te conhecia, sabe? Então eu fui Aleluias. privilegiado, né? Porque tive essa felicidade de que a minha mãe me levava para a igreja, né? Ali na simplicidade dela, na humildade dela, né? Com as dificuldades Uhum. dela, né? Sempre, todos os domingos nós estávamos na igreja. Me lembro que na terça-feira, na época, era o culto de ensinamento, né? E aí eu sempre me lembro que perguntava para ela, mãe, hoje é culto de quê? Se era na terça-feira, ela falava assim, hoje é culto de ensino. Aí, como você diz, para menino não tem muito, né? Menino não, parece que não gosta muito dessas coisas. Eu ficava assim, culto de ensino. Aí no domingo eu perguntava, né? Mãe, hoje é culto de quê? Aí ela falava assim, meu filho, hoje é culto de festa. Aí eu assimilava a festa com comida.
Então eu pensava, hoje é festa, vai ter alguma coisa, né? Glória a Então, Deus. ou seja, coisa de criança, a simplicidade da criança, né? Então, foi tudo muito bonito, tudo muito interessante. Glória a Deus. Pastor, a gente pode perceber aqui que, por exemplo, nós recebemos aqui muitos irmãos e irmãs para contar o testemunho e que passou por situações semelhantes à sua, como escassez, a perda de um familiar, de um pai ou de uma mãe, de alguma maneira, mas que não conseguiram ter essa mesma estrutura. Então a gente percebe aí que a diferença é a rocha. A diferença é o Senhor, porque todos nós somos alheios a passar todas as dificuldade, Totalmente. qualquer tragédia, qualquer infortúnio, mas quando a casa é edificada na rocha, o resultado é diferente. E a gente Justamente. percebe isso no Senhor, na sua história. Com certeza, né? Então, ou seja, nós estávamos aí amparados por alguém forte, né? Alguém que nos sustentava, tudo, né? Deus. Ou seja, né? Deus, com todo o seu poder e misericórdia e graça, né? Cuidava da minha mãe, dos Hum, filhos dela, de toda a família, né? Ou seja, ele permitiu que nós passássemos por aquele tempo, né? Todas as dificuldades que passou minha mãe, a viuvez e tudo, né? Mas a vida é assim, né? E muitas vezes nós temos que passar por um processo, né? Tudo é verdade. parte, né? Do que às vezes Deus quer nos ensinar, né? Então, ou seja, toda aquela dificuldade que ela passou e nós junto com ela, né? Nos serviu de grande proveito, né? Então, assim, Uhum. eu sou o que sou hoje, graças a Deus em primeiro lugar e graças ao esforço dela, né? E eu louvo a Deus, como eu disse, né? Porque ela teve o privilégio de conhecer a Cristo, conhecer a Deus. Então, ou seja, mesmo com todas aquelas dificuldades, né? Com tudo que ela tinha que enfrentar, né? Ela sempre estava firme, fiel, né? Foi aquela crente, né? Na simplicidade dela, ali na humildade dela, aquela crente fiel ao Senhor, né? Foi o que contribuiu de uma maneira muito grande para que nós fôssemos o que somos hoje, graças a Deus. Glória a Deus. É, pastor, aqui o senhor falou um pouco da sua infância e eu gostaria de entrar aqui numa área, né, que é a área depois da infância, né? Aham. Essa etapa que é a adolescência. O pastor tem cara de que não deu trabalho nenhum, né? Dá para perceber aí pelo começar da Ah, história, mas o senhor teve, pastor, algum problema? Isso por perguntar de casualidade, hein? aham. Como foi a Pois, adolescência do pastor? pois eu sempre fui um menino assim muito tranquilo, tal como sou hoje. Eu sempre fui o mesmo, nunca fui assim por exemplo, assim, ter mudança de humor, essas Uhum, coisas, por exemplo, passar um tempo, como geralmente os adolescentes são, né? Passam um tempo assim, de uhum, revolta, né? De lutas interiores. Não, eu, graças a Deus, sempre tive um nível de equilíbrio, assim, e sempre fui uma criança e um adolescente bastante controlado nesse uhum. sentido, sabe? Nunca tive problema com a minha mãe, né, com os meus irmãos, sempre tivemos muita paz dentro de casa. Claro, não posso mentir que sempre tem um que dá um pouco mais de trabalho, ou uma que dá um pouco mais de trabalho, tudo. Essas coisas, isso é normal numa família, Uhum. né? Mas graças a Deus nós sempre vivemos em harmonia. Nunca, até minha esposa sabe disso, né? Eu fui um menino que nunca precisei levar uma varada da minha mãe. Meu Nunca, Deus, que nunca tive bênção. o desprazer de levar uma varada. Porque eu sempre era um menino assim, tranquilo, né? Não era, Uhum. geralmente eu não era teimoso, não era respondão, né? Que bênção. Eu creio que as minhas irmãs, quando estiverem vendo esse testemunho, Uhum. elas se lembrarão. E eu creio que elas não dirão, que mentiroso é esse? Eu acho que não, sabe? Porque nós estamos falando a verdade. Então, graças a Deus, Uhum. Deus me deu a graça de ter sempre esse temperamento tranquilo e foi uma bênção. Glória a Deus. Senhor, derrama essa unção sobre nós, sobre os nossos filhos, amém. Mas ele é o que, né? A gente olha para ele e vê isso, né? A gente dá para sentir eh,
que é de Deus mesmo. E principalmente eu conheço vocês, pastor, o senhor falou que tem 18 anos aqui, eu creio que é mais ou menos esse tempo que eu conheci o senhor e a Sandra. E Sim. realmente dou fé do que esse homem de Deus está falando. Glória a Deus. Então, pastor, vamos falar aqui então um pouquinho sobre a sua Rebeca. Eu li Hum, ali na parte escrita do seu testemunho que o senhor me enviou, algo assim bem peculiar, né? Como chegou a sua Rebeca na sua vida? Ela tinha uma certa idade e o uhum, Senhor recebeu uma profecia. Mas deixo aí para o Senhor nos tá. contar. Aham. Pois então, quando a minha mãe ainda era viva, né, eu congregava em uma igreja um pouco assim grande, né, para a época, né, era uma igreja assim bem centralizada e tudo, né, e sempre eu estava ali com a minha mãe, tinha bastante eh, bastante harmonia, bastante contato com os jovens ali daquela igreja, tudo. Mas chegou um momento em que eu senti que parece que eu precisava sair dali. Era como que eu precisasse me independizar, sabe? Então Uhum. foi quando eu resolvi eh, sair da igreja e ir para uma igreja menor, uma igreja mais de periferia, sabe? Uhum. Porque aquela igreja foi crescendo muito e parece que as pessoas eram muito chiques, eram muito assim, e parece que eu já não me sentia tão à vontade naquele lugar, Olha. sabe. A parte de que eu sempre gostei muito de música, eu tinha muito interesse, na época eu não sabia nada, mas tinha muito interesse de aprender a tocar um instrumento, Uhum. tudo, né. E ali já tinha uma banda completa, né, eram já aqueles jovens que tinham um conhecimento musical já bastante elevado, tal, então não tinha lugar para um principiante. Sabe? Então aquilo foi principalmente o que me impulsou a Uhum. querer sair dali para buscar como que um novo mundo, novas experiências, novos amigos, né? E a possibilidade de eu poder aprender a tocar e tudo. Naquela época nós não tínhamos o acesso a tanta informação como nós temos hoje, né? Que hoje você entra aí nas redes sociais, no YouTube tem professores e tudo, todas essas coisas. Então, assim, para aprender eu precisava estar correndo atrás de um, de outro, e eu tampouco tinha dinheiro para pagar uma aula, Uhum. era uma dificuldade grande. Então, isso aí me levou a ir para uma igreja pequena. Mas tudo isso já era Deus trabalhando na minha Uhum. vida, porque lá naquela igreja pequena eu ia encontrar aquela que seria a minha companheira por toda a minha vida. Né? Então eu fui para essa igreja pequena, congreguei um tempo nela, né? E ali fiz muitos amigos, graças a Deus, Deus sempre me deu essa graça de que por onde eu passo, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer amigos e Deus sempre tem colocado pessoas especiais, maravilhosas no meu caminho, sabe? Sou muito agradecido a Deus por isso. Então, naquele lugar, eu comecei como que uma nova etapa da minha vida, sabe? Entrosei com os músicos e comecei a aprender a tocar, né? E então estava muito satisfeito, né, porque eu estava me realizando naquele sentido, naquele lugar, né. Mas eu assim, inconscientemente, né, Uhum. eu era como que sabia que Deus tinha me levado ali para algo mais que aquilo, não simplesmente Isso. conhecer gente nova, não simplesmente estar aprendendo a tocar um instrumento, tal, participando da banda da igreja, né. Deus tinha algo de especial para me entregar, né. Então, naquela época, existia muito isso de que você estava visitando as igrejas, né? Um grupo de jovens vai visitar uma igreja, vai visitar outra, Uhum. e numa dessas eu me deparei com a igreja onde congregava minha esposa, sabe? E um dia nós estávamos participando de uma festividade lá, Uhum. né? A banda da nossa igreja me parece que estava tocando lá nessa igreja onde ela congregava, e eu me lembro bem que eu tive a oportunidade de estar vendo ela, como que eu vou te dizer, vendo oficialmente, né, porque ver, Aham. eu já tinha visto várias outras vezes, né, mas nunca tinha me chamado a atenção, Aham. nunca tinha me dado conta. Então aquele dia foi um dia especial, porque eu estava ali com o meu instrumento na mão e de repente ela passa no corredor da igreja e eu olho assim e me chamou muito a atenção o cabelo que ela tinha. Ela tinha um cabelo longo, caracolado, muito bonito, muito lindo, muito cheio. E a maneira de vestir dela. Ela Olha, vestia muito decentemente e aquilo me chamou a atenção. Eu falei: "Ah, que glória a que Deus. moreninha bonita é essa?"
Ai, Então, glória a aí, Deus. a partir daí começou a nossa história, né? Mas, só que antes disso, depois nós Uhum, conversando e tudo, né? Aí eu me dei conta que eu já conhecia ela de vista, uhum, sabe? Já conheci. Como é que foi essa história? Uma vez eu fui na casa dela, o irmão dela também, o irmão dela toca bateria, né, e uhum. tudo, né? Então assim, eu estava entrosado ali com os músicos e eu fui na casa dele para não sei mais o que que eu fui fazer lá, eu sei que eu fui. Eu me lembro que esse dia que eu cheguei ali, ela estava, a mãe dela estava numa campanha da igreja fazendo pamonha. No Brasil tem muito isso, né? Sim, Fazer sim, sim. pamonhada e tal. Goiás, não? Coisa E do aí, Goiás. isso. Aí eu fui lá, me parece que comi uma pamonha, algo assim. E ela, parece que ela me serviu a pamonha. Ela me serviu a pamonha, sabe? Uma criança de quê? 11, 12 anos de idade. Quando que eu ia imaginar que aquela seria a mãe Meu dos meus filhos? Deus. Quando? Mas isso o tempo passou, né? Essa história Uhum, da igreja, do cabelo grande aham, caracolado, foi já uns 2 anos depois, 2 ou 3 anos uhum, depois, né? E, ou seja, que eu tive a oportunidade de me deparar, de encontrar, de ver a minha uhum. futura esposa ali, mas jamais na vida imaginava que seria ela, né? Então, ou seja, e depois a A gente esposa tá conversando, avisando algo ali. Antes, você tinha ido e eu brincando no quintal e você não me deu conta que era eu. Lembra disso? justamente porque era uma menina. Aham. Imagina, uma 11 anos. E naquela época era diferente. Hoje, as meninas de 11 anos, você olha assim, já estão muito desenvolvidas e Uhum. tudo, né? Naquela época era Eram diferente. Eu não mais sei se é pela inocentes, né? comida que come. Parece que come fermento, né? As crianças de hoje, então, elas crescem e se desenvolvem muito mais rápido. Naquela época, não. Então, ela com 11, 12 anos era simplesmente uma criancinha, não tinha corpo de moça nem nada, Uhum, uma menina, né? Então, assim, quando, né, que eu ia imaginar, como eu disse, que ela seria a mãe uhum, dos meus filhos, a minha esposa. E interessante que a gente conversando depois, né, uhum. que eu comecei a namorar com ela, que ela tinha 15 anos de idade. Imagina, 15 anos de idade, hein? Hoje é uma loucura, né? Mas ela, me contando parte da história Uhum, dela, né? Ela me disse que desde aquela época que eu fui visitar ela lá, visitar não, que eu fui lá na casa dela comer a pamonha, uhum. de que às vezes ela se deparava comigo na rua, existia já algo no coração dela. Meu Ela disse que Deus. o coração começava a pulsar forte e Meu ela como que Deus. perdia o fôlego e não Meu entendia o que estava Deus. passando com ela. Isso ela me contou. Ela é uma história Glória a particular dela, Deus. né? E ela não sabia. Meu Deus, que é isso? Quando eu vejo esse rapaz, acontece isso comigo. Meu coração parece que Meu quer sair pela boca. Deus. Uma criança não tinha nenhum despertamento para essas coisas de namorar, de Uhum, nada, uhum. né? Mas o que que era isso? Era Um Deus que já sinal havia colocado no sinalizando. coração dela um sinal de que Glória a algo Deus. grande ia acontecer entre nós, Glória a sabe? Então foi Deus. precioso. E logo ela me contou também essa questão, de que um dia ela se deitou para dormir e teve um sonho. E no sonho ela digitava, porque naquela época era máquina de Datilografia. datilografia, então ela datilografava o convite de casamento dela. Uau. E na hora de colocar o nome dos noivos, ela colocava Sandra e a letra A com os pontinhos. Meu Então, Deus. assim, é algo incrível, Que muito forte. interessante que, ou seja, como eu disse, né, para um incrédulo, isso é Uhum. simplesmente Mas nada. Mas para nós que conhecemos a Deus, os mistérios de faz Deus toda é a algo diferença. grande. Faz Deus já toda a estava diferença. falando, colocando aquele sentimento no coração dela quando ela tinha apenas 11, 12 anos. Meu E Deus. logo fazendo ela sonhar que estava digitando ou datilografando o seu Uhum. convite de casamento e com a letra A, justamente A de Antônio, né? Glória Não a pode ser A de outro Deus. nome, tem que ser A de Antônio, né? Glória a Deus. E a parte, ela também teve uma Uhum. experiência muito interessante, foi que isso tendo ela 12 anos de idade, uma irmã na igreja pediu para que ela chamasse a sua mãe, né? Porque ela Uhum. queria dar um recado de Deus para ela. Então ela chamou a mãe dela e aquela irmã disse para sua mãe: "Olha, eu tenho um recado de Deus para a senhora, eu vou falar para a senhora porque ela é uma criança e ela vai se esquecer. Meu Não tem Deus. nenhum significado para ela, talvez agora, mas Deus manda te dizer que a sua filha vai se casar muito breve Meu e Deus. ela e o esposo
vão para o exterior para fazer a sua obra. Uau. Ela vai cantar e pessoas serão alcançadas Glória a Deus. pelo louvor que vai sair da boca dela. Então, Glória a Deus. 12 anos de idade. E o interessante é que, passados 3 anos mais ou menos, nós começamos a namorar, quando ela completou 15 anos. Ela completou 15 anos em fevereiro, e foi em maio, né? Nós começamos a namorar, e 1 ano depois nós estávamos casados. Ela com 16 anos, né? Com 16 anos, algumas pessoas me disseram, você é doido? Você vai casar com uma menina dessa? 16 anos de idade, você não sabe nem o que quer. Você vai casar com você hoje, amanhã já te descarta, né? Mas, ou seja, eles não sabiam o mistério que Deus tinha nisso aí. Glória a Deus. Então, essa união, ela já dura já 28 anos, 28 anos, né? Glória a Deus. Vai completar em maio agora 28 anos. E eu digo para vocês, graças a Deus, para a glória de Deus, é uma união muito abençoada. Problemas? Claro que temos. Às vezes nós nos discordamos um do outro? Claro que sim. Às vezes eu me irrito com ela? Claro que sim. Às vezes ela se irrita comigo? Claro que sim. Mas é um casamento muito abençoado, onde há diálogo, onde há compreensão, onde há amor, onde há perdão. Então, assim, uma obra maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas. O destino estava traçado por Deus, o meu encontro com essa mulher abençoada. Aleluias. Glória a Deus. Com certeza as irmãs que estão aí ouvindo estão suspirando. Sim, sim, porque muitas estão ouvindo, estão esperando aí o seu Isaac, ou homens também esperando a sua Também, Rebeca, né, claro. pastor? Mas Deus, ele é lindo quando a pessoa começa a trilhar nos caminhos do Senhor, ele prepara todas as coisas Uhum. e preparou aí a sua Bela, né? Glória a Deus. Pastor, vocês casaram, vieram os meninos, a Sim. Caroline, o Vitor, e como foi a chegada de vocês aqui na Espanha? Pois isso, né? Nós nos casamos. Eu sempre gostei muito de criança. Eu tinha um relacionamento muito bom com os meus sobrinhos, né? Os meus primeiros sobrinhos nasceram, eu tinha 6, 7 anos de idade, então nós crescemos juntos, sabe? Então eu tinha um apego muito grande a eles, gostava muito de criança, tudo, e tinha o desejo, né, de que eu pensava, quando eu me casar, eu quero ter uma criança, né? E aí logo veio 1 ano, 2 anos? 1 ano mais ou menos. Já nós tivemos a nossa primeira filha, Caroline, né? Minha preciosa que vive lá na Finlândia, tá longe de mim, mas que vem sempre aqui me ver, e nós também tivemos a oportunidade de estar lá visitando ela outro dia, né? E ela foi a nossa primogênita, e logo 5 anos depois veio o Vitor também, o varão abençoado de Deus, né? Que hoje trabalha comigo, né? Graças a Deus. E, ou seja, os filhos vieram, né? Naquela época a gente não pensava, né? O que às vezes muitas pessoas pensam, não, nós vamos nos equilibrar financeiramente primeiro, para depois vamos desfrutar um pouco, para depois ter filho. Não, nós já fomos direto, vamos ter filho logo. São herança do né? Senhor. Claro, né? E eu sou muito feliz por isso hoje, Glória a porque Deus. os nossos meninos estão criados É já. O meu verdade. filho tem 21 anos, a minha menina tem 20, completou Lindos, 26 são anos lindos. agora, né? Ou seja, os filhos estão criados e nós ainda não estamos tão velhos. Glória a que ainda Deus. pode desfrutar um pouco da vida, né? Então, assim, passamos muitas dificuldades com essas crianças pequenas, né? Financeiramente, sobretudo. Todos nós sabemos, né, a situação no Brasil como é, sempre foi, né? Infelizmente, muita crise, muitas Verdade. dificuldades. Para as pessoas pobres, a vida não era fácil, tal como não é também atualmente, né? Então, toda a dificuldade que nós enfrentávamos foi que nos impulsou a tomar essa atitude de sair do Brasil e ir para o exterior, sabe? Então, assim, do nada, surgiu aquilo no nosso coração, conversando com um grande amigo meu, pastor William, que ele vivia na mesma cidade, nós estávamos congregando naquele então, na mesma igreja, né? Ele falou que vinha para a Espanha, para a casa do irmão dele, que é o meu grande amigo Hermes também. E aí eu falei com ele, pois William, e se eu for com você, você tem coragem de me levar com você? Fala com seu irmão lá, se ele não importa de me dar uma força. Aí ele falou, não, eu falo sim. Aí ele falou com o irmão dele, com o Hermes disse que sem problema. E daí
começou a história da nossa vinda para a Espanha, né? Mas claro, né? Sempre você que é servo de Deus tem aquela preocupação. É da vontade de Deus? Deus está nesse negócio? Então nós nos preocupávamos com isso. A ideia surgiu no nosso coração, né? Então nós ficamos muito animados e tudo, né? E então foi aonde nós começamos a falar com Deus. Senhor, e agora? É da tua vontade? Como que nós fazemos? Dinheiro para comprar passagem nós não temos. Nem dinheiro para tirar o passaporte eu tinha. Então, como é que faz? Como é que eu vou empreender uma viagem longa dessa, né, com esposa, com criança, sem dinheiro? É uma situação muito complicada. Então, nós começamos, né, a pensar de uma maneira ou de outra. O que que eu faço? Eu tomo dinheiro emprestado, eu compro a passagem parcelada e tal. Mas as coisas foram se organizando. Mas antes disso, como eu te disse, eu vivi uma experiência com Deus muito grande, sabe? Algo que marcou na minha vida e algo que me fez entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje eu tenho um carinho muito especial pela palavra de Deus. E o dia que eu passo um dia sem me alimentar pelo menos de um versículo da palavra de Deus é como que se estivesse faltando algo na minha vida, né? Então é algo interessante que somente as pessoas espirituais entendem isso. Parece que estão desviados. Justamente, Essa é a né? sensação. Então o que que aconteceu, né? Tudo naquela euforia, né, da viagem, todo aquele processo, eu pensei, eu preciso dar o primeiro passo. Diz que para viajar para o exterior tem que ter um passaporte, então eu vou fazer o meu passaporte. Só que eu não tinha condições de fazer o passaporte meu, de Sandra e dos meninos. Eu consegui um dinheirinho e dei entrada no meu. Fui na Polícia Federal lá de Goiânia e dei entrada no passaporte. Aí, isso foi um dia de manhã? Foi de manhã. Aí, organizei todos os papéis, fui para casa, passei o dia, dormi, né? E no dia seguinte, né, sempre com a dúvida, meu Deus, já deu o primeiro passo, já mandei fazer o passaporte, e agora, Senhor? Né? Nesse então, nós já tínhamos decidido que se eu tenho que ir para a Espanha, se nós temos que ir para a Espanha, primeiro vou eu. Deixa eu sondar a terra, deixa eu ver como é que é esse negócio lá. Diz que a gente tem direito de ficar 3 meses como turista, né? Então eu vou lá ver como é que é isso, se eu consigo trabalho, como é que, né? E aí depois você vai, mas os meninos, essa foi a nossa combinação. Então por isso eu fiz o primeiro porque eu não tinha dinheiro para fazer os outros e depois por isso também, né? E a minha experiência com Deus foi no dia seguinte que eu tinha dado entrada no passaporte. Com tantas dúvidas na cabeça, porque a gente confia em Deus e tudo, né? Mas a gente é humano, É verdade. né? Tem aquele momento ali de falta de fé, às vezes, né? A gente é um pouco incrédulo, às vezes, né? Como humano que somos. E eu me levantei pela manhã para ir ao trabalho. Morávamos num barracão no fundo da casa da mãe dela. E estava ali no salão, assim, né? Um pouco sem direção, sem rumo, né? E eu tinha uma Bíblia. E essa Bíblia, ela estava numa pequena estante que nós tínhamos na sala. Então eu peguei, né? Tive aquele tino. Deixa eu ir ali e ler um texto bíblico. Então abri a Bíblia, do nada, aleatoriamente. Abri e bati o olho e li em Ezequiel 12:3, se eu não me equivoco. E na tradução daquela Bíblia dizia justamente essas palavras que eu vou te dizer agora. Dizia assim: Filho do homem, prepara a tua mobília para mudares de país. Nessas palavras, a tradução era essa, porque existem várias traduções, né? Verdade. Mas a tradução era justamente essa: Filho do homem, prepara a tua mobília para mudares de país. Naquele momento eu fui tomado de temor e espanto, sabe? E me deu aquele impacto aquela palavra. Eu senti literalmente Deus falando comigo. E aí eu pude pensar, meu Deus, como pode ser isso? Um simples mortal, pecador, cheio de defeito, ter o privilégio de que o Senhor do Universo, soberano Deus de Israel, fale com ele através da palavra. Então aquilo foi muito impactante para mim. Sabe, eu tive certeza naquele momento de que Deus estava aprovando a minha viagem, firmando embaixo na minha viagem. Sabe, eu me tranquilizei o meu coração, chamei minha esposa, olha isso aqui. Você pode entender a grandeza disso aqui?
E ela ficou espantada com aquilo também. Então, Deus tinha uma nova história para escrever na minha vida. Então, a partir de aí, já dei andamento em todas as coisas, o meu passaporte saiu, tudo, e eu vim para a Espanha, né? Sempre muito apreensivo, né? Porque as pessoas metem medo na gente e falam assim: você vai chegar lá no aeroporto, tem uma tal de polícia de imigração que não te deixa passar e que você vai ser preso e que vai te mandar de volta. O povo mete medo na sua cabeça, né? E você, por mais que confie em Deus, né? A gente é verdade. terrível, a gente é humano e sempre tem aquela tendência, né? Meu Deus, o Senhor está comigo, mas, né? A falta de confiança. Como pode a gente ser assim, né? E cheguei na Espanha, passei bem, não tive nenhum problema com polícia de imigração, nem nada. Cheguei na casa dos meus amigos, que era o Hermes, né? E o meu grande amigo, pastor Salomão, né? Que eu conheci ali também. Vivi 5 meses na casa dele, trabalhei com o pastor Salomão durante 5 meses e trabalhava pintando piso, pintando apartamento, né? E também servia de motorista para o pastor Salomão, né? E durante esses 5 meses vivi muitas experiências com ele, aprendi muito com ele também, fiz grandes amigos, né? Tive o privilégio de conhecer a família dele, que hoje são mais que amigos meus, são minha família também, né? Um povo muito abençoado. Então, assim, passados mais ou menos 5 meses que eu estava trabalhando com ele e vivendo na casa do Hermes e também trabalhando com o pastor Salomão, me surgiu uma oportunidade em Marbella, de um trabalho na minha área, porque eu sempre no Brasil trabalhei com carro, né? Uhum. Eu sou pintor de carro, né? Deus me deu a graça de poder aprender esse ofício com meu irmão divino, sabe? Ele era pintor também. Hoje não exerce mais, mas aprendi com ele. E então me surgiu essa oportunidade através de um irmão que eu conheci aqui na Espanha também, o irmão Carlinhos. Eu creio que a maioria das pessoas conhecem ele Uhum. aqui, né? Uma bênção Uhum. também de Deus. É, ele também trabalhava na área, né, de mecânica, então ele me comentou: olha, meu patrão necessita um pintor, tal, tal, né? E fez toda a propaganda e conversou com o patrão dele. E ao final, o patrão dele mandou me chamar, Uhum. que realmente ele necessitava de um pintor e queria que eu trabalhasse com ele, e eu vim para Marbella, né? Então, confiante pelas palavras que eu havia ouvido do meu amigo e também do patrão, né, daquele que seria o meu patrão, né? Pensei, não, Uhum. aqui eu já tá tudo certo. Ele falou: "Você pode vir que o trabalho é seu". Eu falei: "Não, beleza", né? Então eu vou. Aí eu dispensei o meu trabalho com o pastor Salomão, falei: "Ó, pastor Salomão, eu trabalhei com o senhor todo esse tempo, tal, agora me surgiu essa oportunidade na minha área, estou indo para Marbella", né? Interessante que alguns dias antes eu havia ido a Marbella, não conhecia essa cidade ainda, Uhum. com o filho do pastor Salomão para levar uns primos dele até a estação de ônibus. Eles iam, me parece que para Portugal. E aí eu fui em Marbella e me lembro que eu cheguei na estação, e quem conhece Marbella sabe que da estação tá muito pertinho, tem uma montanha muito linda. E eu olhei para aquela montanha e achei tão linda aquela paisagem, né? E falei: "Nossa, que cidade mais bonita", né? E depois nós passamos de carro pelo centro da cidade e eu me lembro que eu estava no banco de trás do carro, olhava pela janela do carro e via o reflexo do carro nas Nos 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 cristais das cristais das lojas, lojas. nas laterais assim da rua, né? Eu via e ficava pensando: "Nossa, cidade interessante, né?". Jamais imaginava que eu ia morar ali. Isso aconteceu antes, né? E aí eu fui para fazer uma prova, né, para trabalhar nessa empresa, Uhum. né? Trabalhei 2 dias, o sábado e o domingo, fiz o meu trabalho e ao final o projeto de Deus estava andando. E o projeto de Deus não era que eu trabalhasse ali. Então Deus tem os seus meios de trabalhar na Verdade. vida da gente, né? Aí, e aí A eu esposa tá estava, lembrando. tá me dando toque ali. E aí, depois de trabalhar os 2 dias, aquele homem que era o dono da empresa, eh,
resolveu, simplesmente porque eu não tinha documentação na época e nós que moramos aqui na Espanha sabemos que é um pouco complicado trabalhar sem documentação, não tendo a documentação daqui, né? Então ele disse, não, eu pensava que você tinha documento, você não tem documento, eu não posso te contratar. Aí eu falei, mas você sabia que eu não tinha documento? Que eu tenho pouco tempo que eu cheguei do Brasil. Aí você me fez 1001 promessas, mas não tem problema, você disse que não vai me contratar, tá bem. Sem nenhum problema, não briguei, não protestei, nem nada, né? Mas aquilo me causou uma tristeza muito grande. Eu pensei, poxa vida, meu Deus, agora já tem quase 5 meses que eu estou aqui. Meu plano é trazer minha esposa, meus filhos, e agora eu me vejo sem trabalho, não tenho uma casa para morar. Essa semana eu estava de favor na casa do meu amigo Carlinhos, e agora, o que vai ser de mim? Aí, nessa mesma noite, eu fui para a casa do meu amigo, né? Me lembro que nós comemos e eu me deitei e ele colocou um colchão no chão para mim de um quarto e eu deitei de costas para baixo e olhando para o teto do quarto, né? Eu falei com Deus, Senhor, o Senhor me trouxe para cá e eu tô, né? Aqui com uma grande expectativa de que você é abençoado nesse lugar, mas pelo visto tô sem trabalho, não tenho uma casa para morar. Estou na expectativa de trazer a minha família, mas o que que eu faço, Senhor? Porque o pouco dinheiro que eu ganhei aqui nesses 5 meses não dá para eu pagar a passagem para eles, não dá para eu alugar uma casa direito. Como que eu faço, Senhor? Aí falei essas palavras para Deus e para finalizar falei assim, Senhor, eu vou ser envergonhado agora, diante de tudo isso, porque eu pensava assim, o que que o meu povo no Brasil vai pensar? Esse maluco foi lá para a Espanha, se aventurou, né? Aí chegou lá, é, não conseguiu trabalho, gastou o dinheiro que não tinha, agora volta para cá é, mais quebrado do que saiu. Então você pensa todas essas coisas, né? Pensei, meu Deus do céu. Aí falei, Senhor, eu serei envergonhado. E isso foi de noite, durante a noite, e dormi. No dia seguinte, de manhã, me levantei, fui o primeiro a levantar na casa, organizei, arrumei minha cama e fui para o salão da casa, para a sala. E tô ali na sala, né? E de repente eu vejo uma Bíblia na estante. Olha a história da estante da Bíblia de novo. Meu Deus. Vejo uma Bíblia na estante e aí aquele tino de novo. Eu vou ler um texto. Agora, a diferença do que aconteceu na minha casa foi que na minha casa minha Bíblia estava fechada. E eu abri aleatório e saiu Ezequiel 12:3, né? E a diferença é que aquela Bíblia estava aberta. Ela estava aberta no texto que Deus queria falar comigo. Eu não me lembro mais onde era, mas eu me lembro muito bem das palavras, né? Eu bati o olho justo naquele versículo. Eu não bati o olho na página e saí procurando, não. Eu bati o olho naquele versículo. Deus guiou o meu olho naquele versículo que dizia assim: eis que tu não serás envergonhado. Aquilo ali já me deu um impacto assim. Eu fui tomado de temor e reverência ao mesmo tempo. Glória a Me Deus. impactou assim. Meu Deus, o que é isso? De novo, Senhor. De novo, o Senhor me dá o privilégio de poder ouvir a sua voz. Glória a Deus. Eis que tu não serás envergonhado. E para completar, Glória a Deus. a frase seguia: e farei de ti uma pedra aqui nesse lugar. Glória a Deus. Então, irmã, assim, foi algo tão grande, tão impactante que aconteceu na minha vida naquele momento, sabe? Outra grande experiência que eu tive. E naquele momento eu me enchi de fé e de ânimo. E entendi que Deus estava comigo, que a situação não ia ficar daquela maneira que estava, que Deus ia fazer algo por mim, Deus estava trabalhando por mim, porque Ele tinha um grande projeto na minha vida. Então me alegrei com aquilo, comentei com meu amigo, expliquei para ele o que tinha acontecido, e ele ficou assim, né, atônito, mas mesmo? Eu falei, estou te falando, Deus falou comigo aqui na sua sala. E aí o que que acontece? Passaram-se as horas, né? Mais tarde do dia, eu tive a oportunidade de, através dele, de um amigo dele também, conhecer o dono de uma outra empresa. E esse empresário justamente estava necessitando uma pessoa, um pintor. Ele falou para mim assim: olha, você faz o teste aqui, e se você passar no teste, você pode trabalhar comigo. Aí ele falou assim para mim, me lembro até hoje: eu preciso de uma pessoa fiel. Porque você sabe como que são as pessoas, né? Às vezes diz uma coisa, não cumpre com a palavra, é muito complicado, né? O ser humano. Aí ele falou isso para mim, me lembro. Eu falei assim, pois
se você necessita de uma pessoa fiel, eu sou essa pessoa. Tem um monte de defeito, posso te garantir, mas eu sou uma pessoa fiel. Falei para ele, né? E aí fiz o teste, graças a Deus, né? Me saí bem, porque eu já tinha muita experiência no Brasil nessa área, né? O material interessante que aconteceu que o material que eu trabalhava no Brasil era um tipo de material e aqui era outro. Então, assim, a princípio você tem que acostumar com o material, tal, né? Então, no princípio eu pensei, fiquei um pouco assim apreensivo. Meu Deus, o material é diferente, maneira de aplicação diferente, tudo. Mas graças a Deus, Deus me deu a graça, sabe, de fazer o teste e de passar. E eu me lembro que eu Glória a estava dentro da Deus. cabina de pintura, sabe? E um carro novo que eu ia pintar, me lembra a cor até hoje, era um vermelho escuro, né? Uhum. E para quem conhece esse tema de pintura, sabe que exige profissionalismo para você aplicar uma pintura, para você aplicar um verniz e tudo. Tem que ter profissionalismo, porque senão não fica bom, né? E eu me lembro que eu falei com Deus assim: Deus, esse material é novo para mim. E pode ser que a técnica seja um pouco diferente, meu Deus. Então, assim, eu preciso de que o Senhor coloque habilidade na minha mão aqui, me ajude para que eu possa Glória a fazer um bom Deus. trabalho, né? Ainda falei assim para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não é, como que foi que eu disse? O Senhor é Deus, é o soberano do universo, o Senhor não é pintor de carro, mas, mas eu sei que o Senhor entende do assunto. Então segura na Glória a minha mão aqui, Deus. segura na minha mão aqui, vamos Glória a pintar esse carro. Deus. E eu pintei aquele carro e ficou um espetáculo, para a Glória a glória de Deus, Deus. ao ponto de que um outro pintor espanhol chegou depois que eu tinha terminado o carro e deu uma volta no carro e olhou o carro e olhou para o dono da empresa e falou assim: Nossa, ficou estupendo. E quando eles dizem aqui estupendo, é que ficou Uhum. muito bom, né? É Aí eu me verdade. alegrei com aquilo, me alegrei com Deus e disse: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, né? O Senhor é misericordioso e me ajudou a pintar o carro, mesmo com material que eu não conhecia, não Glória a estava acostumado. Deus. Ficou perfeito para a glória de Deus, né? Então, voltando ao tema da empresa que eu comecei a trabalhar. Trabalhei 15 anos nessa empresa. E vou contar uma realidade para vocês aqui. Quando a gente vem para o exterior, não é fácil, né? Você viveu isso, nós todos que chegamos aqui vivemos isso, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas foi um lugar onde eu fui muito massacrado, sabe? Muito explorado, porque a gente que é estrangeiro, você chega num país estranho, é, dificilmente você vai encontrar alguém que te estende a mão, que te ajuda, que vê o seu lado. Você só encontra explorador na sua frente, quem quer sugar as suas forças e aproveitar do seu momento de fraqueza, sabe? Da situação que você vive. E isso foi o que fizeram comigo naquela empresa, sabe? Sugaram, me sugaram. Eu trabalhava, o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia, eu trabalhava 12. Isso durante pelo menos uns 7 anos. Meu Sem Deus. nenhum direito, sem férias, sem 13º, sem nada, o melhor salário, o menor salário de todos. Então, assim, totalmente explorado. Mas era um momento que eu estava vivendo uma situação difícil, eu precisava levar o alimento para os meus filhos. Meus meninos tinham na época 4 e 8, 9 anos tinha meus filhos, duas crianças pequenas. Então, assim, eu não tinha outra alternativa, sendo o que eu vou fazer? Eu preciso me submeter a isso aqui, né? E interessante que durante muitos anos eu trabalhando naquele lugar, né? Eu pedi a Deus, Senhor, me tira daqui. Mas eu não queria tomar uma atitude de mim mesmo. Uhum. Eu sempre tive esse cuidado. Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, porque a minha, de repente, eu posso estar equivocado, mas eu queria pedir um favor para o Senhor, meu Deus. O Senhor já falou comigo tão tremendamente, já me abençoou tanto. Eu sei que o Senhor está comigo, apesar de tudo isso que eu estou passando aqui, sendo explorado, vivendo essas dificuldades aqui. Tão difícil a vida aqui nesse lugar. O que eu faço aqui é para dar comida para os meus meninos. Não consigo juntar €1. É só para pagar as dívidas que eu tenho no Brasil. Então, uma dificuldade tremenda. E passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você não consegue tirar a cabeça para fora do buraco, sabe? Então, naquela dificuldade tremenda. E eu dizia, Senhor, me tira desse lugar, eu estou cansado de ser explorado aqui nessa empresa. Prepara uma outra coisa para mim, mas Deus não permitia. Algumas pessoas falavam para mim, mas você é demais, hein? Você é um bom profissional, você é um cara trabalhador. O que você está fazendo aí com esse povo te explorando?
E eu queria sair, pedia a Deus para sair, mas não conseguia sair. Eu brigava com ele. Minha própria esposa, mas por quê? Eu não sei, mas eu não dou conta de sair dali. Alguma coisa me segura ali. E eu não entendia. Mas o que ia acontecer no futuro, no futuro eu ia entender o porquê. Então passou-se o tempo. Segui trabalhando, né? Mesmo ali com angústia no coração, né? Para mim era uma tortura ir para o trabalho, né? Eu, das 8 da manhã às 8, 9 da noite, era uma jornada de trabalho muito intensa, muito dura. Como eu disse, ganhando pouco, não tendo os meus direitos respeitados, sabe? Tendo que suportar dentro daquela empresa 5 ou 6 fumadores, sabe? Convivendo com aquela nuvem de fumaça de cigarro todo dia, durante todos esses anos. Aquilo para mim era uma tortura, sabe? E eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me tira daqui, Senhor. Mas Deus não tirava. Então a vida da gente é assim, às vezes você, né? Nem tudo aquilo que você pede para Deus ele vai te dar, né? Porque o plano dele é muito maior que o nosso, né? Então, assim, ele tinha um grande projeto na minha vida e era ali naquele lugar. E até então eu não sabia. Quando na minha vida que eu ia imaginar a reviravolta que ia dar na minha vida naquele lugar ali e o porquê que Deus estava me segurando ali, né? Então, os anos se passaram. Depois de 15 anos que eu estava naquele lugar sendo explorado, aconteceu uma reviravolta muito grande. A empresa foi à falência. Por um motivo ou outro, por uma má administração do antigo dono, uma empresa que tinha muito trabalho, muitos clientes, estava, tal como ainda é hoje, trabalhava com as companhias de seguro, aqui funciona muito bem isso de companhia de seguro, né? Então, assim, como podia ser que uma empresa com tanto trabalho, com todos os funcionários trabalhando, tantas horas ao dia vai à falência? Eu não sei o que aconteceu, mas o certo é que isso aí foi real, foi à falência. Então, assim, durante todo esse processo, né, eu, assim, sem entender, trabalhando sem receber, fiquei, pelo menos assim, durante uns 6 ou 8 meses, recebendo de pouco a pouco. Às vezes vencia um mês, eu não tinha recebido nem a metade do mês anterior, mas eu ainda seguia ali, Deus me segurando. Então aconteceu o grande milagre. A empresa na qual eu tinha sido explorado, massacrado, ela vem para as minhas mãos. Eu compro a empresa, uma empresa falida. Com um sócio, eu tenho um sócio, um rapaz muito abençoado também que Deus colocou no meu caminho, que é espanhol, meu sócio, né? Então, mas Deus permitiu que nós comprássemos aquela empresa falida. Glória a Deus. E foi como que das cinzas surgiu algo novo, algo bonito. Nós abrimos uma nova empresa com um novo nome. Incluso esse nome, quem escolheu foi a minha esposa. Veja um milagre de Deus aí também, né? Para quem fazer uma propaganda aqui. Pode fazer, pode fazer. Para quem não conhece, aqui na Espanha, nossa empresa está ali em Marbella, né? Se chama Top Car, né? Um taller de prestígio, graças a Deus, uma oficina de carros de prestígio, graças a Deus, que tem muito trabalho. Trabalhamos com todas as companhias, né? Serviço de lanternagem e pintura, né? Nos esforçamos para prestar um trabalho de qualidade, né? Ainda que não somos perfeitos, mas sempre tentamos, né? E estamos ali para quem quiser nos visitar e levar o seu carro para arreglar, para consertar, né? Então, assim, foi uma coisa muito bonita que Deus fez na minha vida. Aquele empregadinho sem documento, explorado, humilhado, que não tinha nenhum valor, passa a ser um empresário, né, respeitado e honrado e admirado por todos que passam por ali. E tudo isso eu conto, irmãos, não é para dizer que eu sou alguma coisa, não. Isso é para a glória do meu Deus, para a glória daquele Deus que falou comigo lá na sala da minha casa, lá no Brasil,
que eu tinha que preparar a minha mobília para mudar para o exterior, né? Aquele Deus que falou comigo na sala da casa do meu amigo que eu não seria envergonhado. Então, eu conto isso é para a glória dele, né? Glória Então, a o Deus. explorado e o humilhado passa a ser patrão, passa a ser o dono, passa a mandar. Glória Claro, a Deus. tampouco isso é né, que a coisa não é um mar de rosas e agora eu vou desfrutar regaladamente da vida com muito dinheiro. Não é isso. Existem desafios. Deus certeza. te dá, mas existem desafios. Você tem que enfrentar dificuldades, você tem que enfrentar gigante. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus tem dado vitória. Deus tem nos dado sabedoria para administrar bem a empresa, Glória a sabe? Deus. E eu sou muito agradecido a Deus. E aconteceu um milagre também aí que nem eu entendi, porque quando foi para a gente comprar a empresa, a gente necessitava de uma determinada quantia de dinheiro, que não era pouca, para comprar a empresa. E eu não tinha dinheiro e eu tinha um pouco. Algo eu já tinha, né? Porque nesses 15 anos eu já consegui pagar minhas dívidas no Brasil, organizar as coisas e juntar alguma coisinha. Sandra também tinha alguma coisa juntada, né? Aí nós juntamos tudo, mas não dava nem a metade do dinheiro que precisava, né? E eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu faço, né? E Deus colocou algo no meu coração e me disse assim: você tem um nome. Meu Eu pensei, Deus. peraí, eu tenho um nome? Como é que é isso? Sim, meu nome é Antônio. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Você tem um nome. E esse nome foi construído ao largo do tempo, no seu dia a dia. O nome construído que você sempre tentou, se esforçou para honrar com a sua palavra, sempre você tentou com dificuldades, às vezes atrasando de tudo pagar suas dívidas, sempre com dificuldade, porque nem sempre você pode, às vezes você tem que adiar, você tem que falar, eu não posso hoje, te pago o mês que vem e tal, mas sempre você teve esse senso de responsabilidade muito grande, então as pessoas se confiam muito em você. Deus falou isso no meu coração, eu falei, aí está o segredo. Sair num amigo e sair no outro. Você tem dinheiro? Quanto você precisa? Ó, eu preciso de 1.000 euros, 2.000, 3.000, 10.000, o que você tiver. Você tem coragem de me emprestar? Aí ele falava, um amigo dizia, sim, eu tenho 4.000. "Ah, eu tenho 5.000. Tem coragem? Eu tenho. Então me empresta. E peguei 5 daqui, 4 dali, 3 de outro lado e um tanto. E juntei um montão de dinheiro da noite pro dia. Glória a Da Deus. noite pro dia. E falei assim, olha, não posso te dar, para alguns eu disse, eu não posso te dar assim uma data certinha que eu vou te devolver o dinheiro, mas eu vou te devolver. E para um outro eu disse, olha, dentro de 2 meses eu venho cá e te dou esse dinheiro na sua mão. Você confia? Confio. E para a glória de Deus, dentro de 2 meses, eu havia pagado não só aquele que eu havia dito que ia pagar, mas eu paguei a todos os demais que eu estava devendo dentro de 2 meses. Passei dificuldade? Claro que passei. Passei restrições na minha casa? Claro que sim, porque a vida é assim, né? Mas consegui pagar todas as pessoas que eu estava devendo, para a glória de Deus, né? E não precisei fazer nenhum empréstimo em banco, nem nada, sabe? E hoje estamos ali com aquela empresa funcionando de vento em popa, como se diz, né? Para a glória de Deus. Estamos muito felizes, temos muito boas expectativas com a empresa, mas sempre com aquela mentalidade que eu preciso de que o meu Deus esteja comigo para administrar ali, porque sem ele eu não sou nada. Aleluia. Sem ele na minha vida, sem ele me dar sabedoria, inteligência para administrar aquilo ali, para saber controlar tudo, amanhã a empresa está fechada, irmã Rosana, está quebrada. Amanhã. Né? Minha esposa vivia sofrendo aí, ó, 15 anos limpando casa, sendo humilhada, sabe? Limpava 3 casas no dia, e uma dificuldade tremenda, tremenda, tremenda. Aí um dia eu falei para ela, olha, você sai do serviço. Eita glória. Agora eu quero você aqui em casa, tranquila, de Deus boa, lindo. dormindo até 10 horas da manhã. Né? Glória a Eu quero chegar aqui e Deus. ter o meu almocinho quentinho. Se precisar de dinheiro, tá aqui, ó. Glória O a bolo de dinheiro Deus. tá aqui em cima. Aleluia. É brincadeira, gente, mas assim, Aleluia, Deus um pouco é lindo. verdade, viu? Graças a Deus, ou seja, Entendo. não tô Deus nadando lindo. no dinheiro. Lhe entendo Claro que não, não perfeitamente. tô esbanjando o dinheiro, não é isso. Mas, comparando a nossa vida anterior, que eu não tinha dinheiro para comprar um iogurte pro meu filho, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar uma boneca para minha menina.
Quantas vezes no Brasil eu me despertava pela manhã e não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite para minha menina? Isso já me aconteceu. Aleluia. Então hoje, se eu quiser, irmãos, eu compro um caminhão de leite. É que não cabe lá em casa, Glória a né? Deus. Mas se eu quiser, eu compro um caminhão de leite. Não tem nenhum problema, Glória a né? Deus. Não estou esbanjando, não estou dizendo aqui para as pessoas que, Entendo. nossa, ele está aí se presumindo, Uhum. né? Não, E não. não é isso, Entendo irmãos. perfeitamente, Né? pastor. Não tenho dinheiro para jogar fora, mas hoje Deus me deu a graça de poder comer o que eu gosto, de poder comprar o que eu gosto, de poder dar um presente para minha esposa, Glória a Deus. de poder comprar alguma coisa para os meus filhos, se eu quiser. Graças a Deus eles não necessitam porque são independentes. Tem mais dinheiro do que eu, né? Conto isso para a glória de Deus. Não me entendam mal, por favor, sabe? Então, assim, Deus transformou a minha vida, simplesmente. Glória a Deus. Me tirou da lama, me tirou do buraco, né? Glória a Tem Deus. muitas coisas mais que ele ainda vai fazer na minha vida. Eu tenho grandes sonhos que eu tenho certeza que serão realizados segundo a vontade dele. Aleluia. Eu sempre entrego na mão dele. Senhor, eu tenho esse Glória a sonho, Deus. Senhor. Se o Senhor quiser realizar, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não quiser também, não tem problema nenhum. É a tua vontade que eu quero que prevaleça na minha vida. Deus. E essa é a minha história. Sou muito feliz e sou muito agradecido a Deus. O sonho que você tinha quando você era jovem? Ah, claro, um grande mistério também que quando eu era jovem sonhei várias vezes que eu estava em um lugar onde existiam muitas casas brancas. Era Casa Branca e diz que eu passava no sonho em uma avenida e olhava para a direita e via casas brancas, edifícios brancos. Olhava para a esquerda e via o mar e via como que um pequeno porto com as pontas dos mastros dos barquinhos que estavam ali estacionados, sabe? Eu sonhava isso por várias vezes e não entendi. Não dava nem importância, porque que significado tem isso? Sonhava que eu chegava em um lugar onde tinha um pátio muito grande e tinha uma parede verde e tinha uma porta de cristal, de vidro, e tinha como que umas plantas parecendo umas bananeiras. Eu sonhava com isso também. E não entendia, não dava importância. E um dia que eu vim para Marbella, essa cidade onde eu vivo hoje, onde tudo aconteceu, eu cheguei no shopping La Cañada, o parque comercial La Cañada, os que vivem aqui sabem, conhece. E me veio aquele negócio, gente, eu conheço esse lugar. Esse lugar não me é estranho, essa parede verde, esse estacionamento tão grande, essas bananeiras, da onde é que eu conheço esse lugar? Aí, nunca tinha ido no La Cañada, foi a primeira vez. Aí quando foi, me abriu os olhos. Meu Deus, é o lugar do meu sonho. É o lugar do meu sonho, que eu não sei quantos anos tem esse parque comercial. Você sonhava e não existia, né? Mas esse sonho, eu sonhava ele há o quê? Há uns praticamente 35 anos atrás. Eu não sei quantos anos tem o Shopping La Cañada, mas eu creio que não terá 35 anos. Então Deus me mostrava aquele parque comercial quando eu era jovem, tinha o quê? 20 anos de idade mais ou menos. E logo, passando na avenida principal de Marbella, eu me deparei que aquela era a avenida que eu passava em sonhos. Porque eu olhava para a direita, via os edifícios brancos. E olhava para a esquerda e via o mar e a pontinha dos mastros. Falei, meu Deus, olha aqui a rua que eu passava em sonho quando eu tinha 20 anos de idade. Deus amado. Então, assim, essas coisas, claro, isso é para quem é espiritual, quem é que entende essas coisas. São mistérios de Deus, ou seja, que Deus tinha um plano traçado na minha vida. Oh, Que Ele ia me levar para um lugar Oh, aleluia. onde era daquela forma. E Ele faria uma grande obra na minha vida naquele lugar. E para completar e finalizar, né, Deus me deu a graça de poder estar pastoreando uma pequena igreja aqui na Espanha. Né, já praticamente 15 ou 16 anos nós pastoreamos essa igreja, para a glória de Deus. Glória Né? a Deus. E uma coisa também que me aconteceu no Brasil, também um mistério de Deus, que quero relatar aqui para vocês, é que um dia eu estava sem emprego, fui numa oficina, no escritório do governo, onde eles conseguiam emprego para as pessoas e tal, e cheguei ali e haviam 2 pastores conversando. Um era
era o chefe do escritório, né? E ele conversando com outro pastor numa pompa muito grande, né? Homens de negócio, empresários e tal, né? E eu me senti muito pequeno naquele escritório junto com aqueles dois homens, né? E eu me lembro que um deles contava para o amigo, falava assim, eu fiz uma turnê em Europa, eu fui na Bélgica, fui na Itália, fui em Londres, fui não sei aonde, e de lá eu fui para Nova York e tal, né? Aquela voz imposta. Eu pensei, meu Deus do céu, eu me senti um verme ali perto daqueles dois Ai, homens. E, Jesus meu Deus, isso aí é só amado. para a gente. Ser grande. Como se diz, isso aí é só para gente importante mesmo, isso aí é só para grande homem de Deus. Eu não, Jesus. como se diz, isso aí não é para mim, não. Eu pensei, né? Uhum. Então, assim, me senti assim, um nada, conversando com aqueles homens, né? E pedi emprego para ele lá, ele, né? Assim, não deu muita importância para mim, não. E ao final eu nem consegui um emprego, nada, né? Mas Deus tinha me levado ali porque ele queria que eu ouvisse aquilo. E um dos pastores, o chefe do escritório, falou assim: Deus me disse que eu vou ser pastor de uma grande igreja no exterior. E aquilo gravou no meu coração e na minha mente, aquela frase que ele falou. Que Deus havia dito para ele que ele seria pastor de uma grande igreja no exterior. Gravei aquela frase. E um dia, chegando na Espanha, todo o processo aconteceu, né? E nós aqui lutando com a obra, que não é fácil também, aqui é muito diferente do que no Brasil, né? E aí, Deus me fez lembrar daquela frase. Meu Você Deus. lembra aquela frase que você escutou daquele homem lá naquele escritório que você foi buscar emprego lá em Goiânia, tal, tal, tal? Aquela palavra eu estava falando para você. Aleluia. E aí, mais uma vez, eu fui impactado. Pensei, meu Deus do céu. Mas e eu que pensava que eu era tão pequeno e que aquilo não era para mim, aquilo lá era só para grandes Uhum. pastores, homens preparados, homens sábios, né, que sabem manejar bem a palavra de Deus. Uhum. E eu, um pobre coitado lá, que, né? Uhum. Então, aí eu entendi, meu Deus, então o senhor estava falando, era para mim, era eu que ia ser pastor de uma grande igreja no exterior? Glória a Mas, Deus. Senhor, minha igreja tem nem 30 crentes, que história é Verdade. essa? E Deus me fez entender uma coisa. Quando eu digo grande, não é grande em quantidade. Uhum. Amém. Vai muito além disso. Glória a É grande em Deus. qualidade. O importante não é que tenha 1.000, 2.000, 3.000 Uhum. pessoas, 500 pessoas. O importante é que tenha um pequeno rebanho, que seja 20, que seja 30, que seja 40, mas que esteja sendo pastoreado em cima da Glória a verdade, Deus. com compromisso sério, com fidelidade, com simplicidade, com humildade. Então você é o pastor de uma grande igreja na Europa. Glória a Então foi algo Deus. tremendo que Deus fez e até hoje nós estamos ali pela graça de Deus, até quando o Senhor queira, eu sempre digo para ele, Senhor, eu quero estar aqui até o dia que o Senhor determinar. Não sou eu que vou dizer, eu vou estar até tal dia. Não, não. Já levamos 16, 17 anos ali praticamente, né? Mas Deus é quem vai determinar o dia que eu vou sair. Se for para eu ficar lá até eu partir para a eternidade, Deus sabe. Se for para sair amanhã, Deus também sabe. Eu estou nas mãos dele, sou guiado por ele. Então, assim, é um grande mistério, uma obra muito grande que Deus fez na minha vida. E a melhor coisa do mundo, não existe coisa melhor do mundo. Você estar na presença de Deus, você eh, se esforçar para ser fiel a Deus, deixar Ele Glória trabalhar na a sua Deus. vida Glória a e te Deus. guiar, você viver experiências com Deus. Deus. Essas poucas experiências que eu vivi com Deus foram muito edificantes na minha vida, sabe? E eu entendi que para que você viva a experiência com Deus, sabe? Não precisa você buscar um evento multitudinário, frequentar uma igreja com milhares de pessoas e buscar um profeta para falar com você. Verdade. Não, para você viver a experiência com Deus e para que Deus fale com você, a única coisa que você precisa é se apresentar a Ele com um coração sincero e humilde. Amém. Glória a Não Deus. precisa de mais nada. Aí você vai ver Deus falar com você, Deus fazer obrar grandemente na sua vida. Coração sincero, humilde, simplicidade. Deus, como pode ser, né? O Uhum. soberano do universo É verdade.
a própria sabedoria em pessoa, mas é um Deus que ama a simplicidade. Deus que ama a humildade, é algo muito lindo em Deus, né? Glória a Deus. Então esse é o conselho que eu te deixo. Não sei como que é o seu coração, mas procure apresentar-se a Deus com um coração quebrantado e contrito, como diz a palavra, né? Humilde, simples e arrependido. É isso que Deus busca de mim e busca de todos nós. Glória a Deus, aleluia. A gente tá aqui, não quer que termine ainda, né? Meu Deus, quantas coisas a gente bebeu aqui, e eu sei que vocês que estão aí em casa também, sei que o Senhor falou grandemente através da vida do pastor Antônio. Então, divulga aqui esse testemunho, mande aí para todas as pessoas que vocês puderem, porque esse testemunho é fiel e verdadeiro, é um testemunho de um servo de Deus que vai edificar muitas vidas, vai ser uma injeção de ânimo para você que está aí se perguntando, será que Deus vai cumprir? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Porque o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. E o pastor Antônio, ele permaneceu no lugar do centro da vontade de Deus, ainda que naquele momento parecia que não era, né, pastor Antônio? Deus tem essas coisas, Deus ele Realmente. confunde um pouco aí para ver se a gente realmente vai ficar na obediência. Te leva ao Primeiro, limite. para a gente colher, a gente tem que deixar muito de nós É. ali, né? A obediência. Então, tome posse aí dessa palavra. Enquanto o pastor estava falando, lembrei, né, daquele versículo que diz assim: agrada-te do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Olha o pastor, ele agradou-se do Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Então, antes de você querer ser presenteado pelo Senhor, agrade-se de servir a Ele, agrade-se da presença dEle, agrade-se de obedecer a Ele. Se faça agradável ao Senhor, porque Ele é o Pai, e o Pai, quando Ele agrada-se do Filho, Ele recompensa. Diz até isso na sua palavra, que Ele é recompensador, presenteador, galardonador daqueles que o buscam. Glória a Então, Deus. busque primeiro o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, pastor. Pastor, outra coisa aqui. Deixa eu falar aqui para as irmãs que estão nos escutando. Nós recebemos a assunção da Sandra, hein? Da pastora Sandra, que o esposo vai chegar um dia em casa, não precisa glória. mais. Eita, Deus lindo, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Só Deus para fazer essas coisas, né? Glória a Deus. Pastor Antônio, a gente está chegando aqui ao finalzinho, mas antes do finalzinho eu sempre não, agora eu mudei aqui um pouquinho, né? Antes eu entrava aqui no programa com uma palavra, mas agora eu deixo esse espaço da palavra para o convidado falar, porque todo mundo tem a sua palavra, a palavra que acompanhou durante os anos, faz parte da sua vida. Então gostaria que o senhor, pastor, compartilhasse aqui com todos os nossos irmãos que estão ouvindo o Resgatando Valores, a sua palavra aí, tirada da Bíblia, que é sua companheira, e pode ficar à vontade aqui para Amém. falar com o nosso povo. Tendo em vista que nós falamos aqui a respeito das grandes experiências que tivemos com Deus através da palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, o que eu quero deixar para vocês é o que está escrito em Hebreus 4:12, uma palavra que eu tenho guardada no meu coração e acho muito linda, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que penetra até dividir a alma e o espírito, as conjunturas e os tuétanos, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, é uma palavra muito profunda, que nós possamos entender o mistério que está contido nesse texto e pedir a Deus que realmente a vida e a eficácia da palavra dele seja real nas nossas vidas. E deixo um conselho a todos aqueles que nos estão ouvindo, que se você ainda não faz isso, passa a fazer, faz um compromisso com Deus de valorizar a palavra dele. Tira um tempo para você estar meditando na palavra dele. Às vezes você pode dizer, mas eu não entendo. Eu leio aqui e não entendo nada. Aqui fala umas coisas de genealogia. Para que está isso aqui na Bíblia? Eu quero te dizer que do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus, ela é útil, tal como ela própria diz. Então,
se você não entende uma parte, passa para outra. Te aconselho, lê ali Provérbios, lê Salmos, que são mais fáceis de entender, e logo você vai tendo uma clareza maior da palavra de Deus. Então, eu te deixo esse incentivo e esse conselho. Valoriza a palavra de Deus, sabe? Não estamos falando simplesmente do livro, do papel, porque a palavra de Deus ela vai muito além desse livro que nós temos nas mãos, né? Que graças a Deus, Deus providenciou com que nós tivéssemos nas mãos esse livro, utilizando os seus servos do passado para que preparasse tudo isso para nós, né? E Deus nos fala através dela. Então, valorize a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus diariamente, mas leia com o coração, tá? Não leia a palavra de Deus como você está lendo uma revista, um livro, um gibi ou coisa parecida. Leia com o coração. Peça a Deus para abrir os seus olhos, abrir o seu coração para que você possa entender e que os mistérios de Deus que estão contidos nesses textos possam ser revelados para você. Se você fizer isso, eu posso te garantir que você vai viver e ter grandes experiências com Deus. Amém. Glória a Deus. Pegue aí o seu, né? A sua quantidade, que eu já peguei a minha. Pega aí a sua parte. Amém. Glórias a Deus. Antes de terminar também, deixa eu falar aqui, gente. Se você tá aqui, olha, eu vou fazer aqui o merchandising pro pastor, hein? Aí, Top Car, aí em Marvelha, né, pastor? Caio Top Cobre, Car. número 5. Ou Aí número 15, está. perdão. Passe lá, dois endereços aqui, 2 dicas para vocês. Passe lá no Top Car e também na ADMM, que fica na Cali, Catalunha, pastor? número Catalunha, 5. número 5. 2 lugares de bênção. Amém? Amém. Abençoe Glória seu a carro Deus. e principalmente aí a sua vida para conhecer ali esses pastores, servos de Deus, e quem sabe você fazer parte aí desse reino aí em São Pedro de Alcântara. Amém? Pastor, antes de terminar, mais um favorzinho aqui, vamos explorar o pastor. Que o Senhor pudesse estar aqui orando pelas pessoas que estão aqui escutando, pastor, o seu Amém. testemunho. O Senhor pode ficar à vontade, dirigir a oração segundo o Espírito Santo lhe inspirar, e que você que está aí em casa, ou no trabalho, ou está com o fone aí no ouvido, que você possa aí se centralizar, né, se concentrar nesta oração e receber aí desse servo de Deus. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Então está aqui um justo, um justificado, um servo de Deus, um servo de testemunho. O pastor Antônio vai estar orando aqui por cada um de nós aqui no estúdio e também aí por todos vocês que estão ouvindo esse abençoador testemunho. Amém. Antes eu gostaria de agradecer, tá? E mais uma vez te felicitar pelo grande trabalho que você está fazendo, tanto você quanto a sua equipe, tá? E que Deus possa seguir te dando força e ânimo para estar levando avante essa grande obra, porque com certeza muitas e muitas almas estão e estarão sendo alcançadas por esse grande trabalho que Deus está realizando através da sua vida, tá? Parabéns, que Deus te abençoe muito, a você, a toda a sua equipe, e que tudo isso sempre possa ser e siga sendo tal como eu tenho certeza, tudo para a glória de Deus. Amém? Amém, Então pastor. oramos. Amém? Amém. Senhor eterno, Deus grande, poderoso e soberano do universo. Ó Senhor, eu rendo a Ti a minha gratidão, ó meu Deus, pelo privilégio de haver podido estar aqui, Senhor, neste estúdio, neste lugar, compartilhando com os meus amados irmãos e irmãs a nossa história de vida, o nosso testemunho, todas as obras maravilhosas que o Senhor fez, faz e seguirá fazendo na minha vida, na vida da minha família. Meu Deus eterno, eu rendo a Ti a minha gratidão, porque um dia o Senhor me encontrou, um dia o Senhor me escolheu, me resgatou, ó Senhor do mundo do pecado, e me trouxe, ó Deus, para o caminho da luz, e me abraçou, e me salvou, me amou, me perdoou. Ó Deus, eu sou agradecido a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou, ó Senhor, e siga derramando sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. Te agradeço, Senhor, pelos tempos difíceis, ó Deus, porque esses tempos difíceis serviram, Senhor, para forjar o homem, Senhor, que eu sou hoje. Ó meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor me sustentou diante de todas as dificuldades, de todos os tempos, ó Senhor.
ó Deus, de angústia, Senhor, diante de todos os problemas, ó Senhor, que eu enfrentei, ó Senhor, e que ainda sigo enfrentando, o Senhor tem me dado graça e força para superar cada um deles. Deus amado, te peço também, ó Deus, por cada um, Senhor, dessas pessoas, cada uma dessas pessoas que estarão, Senhor, ouvindo, Senhor, esse testemunho, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, se manifestar a elas de uma forma, Senhor, clara, de uma forma, ó Senhor, grande, ó Senhor, que essas pessoas realmente possam ser impactadas pela Tua palavra, por Ti, ó Deus, e possam ter as suas vidas transformadas, tal como eu tive a minha. Ó Deus de vitória, toca profundamente nos seus corações, ó Senhor, nas suas mentes, ó Deus, no profundo, Senhor, do ser de cada um, Senhor, que esteja ouvindo, Senhor, esta oração, ó Deus. Abra, Senhor, os olhos espirituais, ó meu Deus. Dá, Senhor, entendimento, ó Senhor, discernimento, Senhor, ó Senhor, da Tua palavra, Senhor, para cada um deles. Ó Jesus Cristo amado, o Senhor sabe, meu Deus, que somos, ó Senhor, pecadores, Senhor, cometemos tantos erros, falhamos tanto, ó Senhor, e necessitamos, ó Senhor, diariamente, a cada momento do Teu perdão e da Tua misericórdia. Então, Senhor, eu te peço, ó Senhor, nunca, Senhor, a parte de nós, ó Senhor, o Teu Espírito, Senhor, a Tua misericórdia, ó Senhor, e a Tua bondade. Deus eterno, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Senhor, para sempre. Que a nossa vida, que o nosso testemunho, ó Senhor, seja sempre para a glória do Teu santo nome. Que nós diminuamos, ó Senhor, e que o Senhor cresça nas nossas vidas. Meu Deus, não deixa, Senhor, que a soberba, que o orgulho, que a arrogância, Senhor, cresça, Senhor, no nosso coração, mas dá-nos, ó Senhor, a cada dia um coração humilde, Senhor, simples, ó Senhor, sincero, diante de Ti, diante dos homens, ó meu Deus, para que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Deus eterno, eu te agradeço, te honro, te exalto e te louvo, porque o Senhor é grande. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio, uma vez mais, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Amém. pela honra que o Senhor nos deu de ter aqui compartilhando o seu testemunho. Que Deus o abençoe grandemente. Amém. Meus queridos, finalizando aqui, mais um Resgatando Valores. E não se esqueça que na próxima terça-feira, às 19 horas, horário de Brasil, e às 23, horário espanhol, vocês têm um encontro aqui marcado com esse canal de bênção. Às quintas, também você tem um encontro aqui marcado comigo com uma palavra de estudo, e também nós vamos fazer sempre no finalzinho um clamor por todos aqueles que estão assistindo, acompanhando o nosso programa. Que Deus os abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. E não se esqueçam, os sonhos não envelhecem.